que bom estar novamente aqui com vocês, falando sobre o nosso tema Espiritualidade e Saúde. Hoje é o nosso terceiro encontro. Vocês lembram do que conversamos na aula passada? Nós falamos sobre os protagonistas, falamos sobre os doentes, as suas necessidades, as suas carências, os seus desejos, os profissionais de saúde, falamos sobre a formação do médico, sobre suas fortalezas, fraquezas e necessidades. Também conversamos sobre a nossa inserção em todo esse processo. Falamos sobre o termo alteridade, como ver que o outro é diferente, e a empatia, como nós nos colocamos no lugar do outro. E todas as etapas de empatia, desde nós termos pena de alguém, até nós nos sermos movidos em direção a essa pessoa pela compaixão. Hoje nós falaremos sobre espiritualidade. Já havíamos falado sobre o termo, mas hoje nós vamos discutir um pouquinho mais profundamente sobre o que é espiritualidade. A busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e o relacionamento com o sagrado e ou transcendente. Vejam bem, significado da vida, busca desse significado. Lembram que nós falamos que os americanos têm um termo, what makes a tick, quer dizer, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos dá sentido à vida. E também esse relacionamento e essa busca pelo transcendente e sagrado. As pessoas têm necessidades espirituais. Essa é a conclusão de vários estudos quando se faz o estudo de espiritualidade e religiosidade. Também já existem grupos de estudos de médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e administradores, todos discutindo, estudando essa relação, esse binômio religiosidade e espiritualidade. Tanto é verdade que 90% das escolas médicas já tem em sua grade escolar o estudo da espiritualidade, isso só lá nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil nós vemos, por exemplo, a Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro, ela tem um núcleo de estudos em saúde e espiritualidade, que é a Unesme. Também temos a Universidade de São Paulo, com um programa de saúde, espiritualidade e religiosidade da Faculdade de Medicina, o ProSer. Vemos também a Universidade Federal de Juiz de Fora, o Núcleo de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde, o NUPES, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal no Rio Grande do Sul e aqui mesmo na nossa região, a Universidade do Oeste Paulista já está começando a desenvolver para a oferta aos seus estudantes da espiritualidade também. Bem, quando falamos em espiritualidade e saúde, não podemos deixar de falar no Dr. Harold Koenig. Dr. Harold Koenig é um psiquiatra da Universidade de Duke, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é o maior estudioso há mais de 30 anos fazendo pesquisa sobre esse tema. Já publicou inúmeros estudos em revistas reconhecidas cientificamente e também escreveu vários livros. Um desses livros é Espiritualidade no Cuidado do Paciente. Quando, o que, o como e o porquê. Bem, também nós vemos esse livro Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade.
Nós vimos, quando nós falamos sobre a história da medicina, nós vimos desde os hindus, nós passamos por todo o processo antigo, então, em que havia essa conexão entre espiritualidade e ciência, em que esses se confundiam até os papéis entre sacerdotes e cuidadores de saúde. Bem, vimos que na Idade Média os hospitais foram totalmente difundidos em toda a Europa pelos clérigos. Vimos também que o próprio licenciamento médico nas universidades era feito pelos clérigos. Aí chegou o quê? A Revolução Francesa e houve uma cisão onde religião e ciência se apartaram totalmente e houve com isso perdas. Houve perdas no sentido de reconhecer o homem como um ser integral, perdendo-se essa relação com o psicológico e com o espiritual. Nós vimos que na Idade Moderna ficou uma medicina totalmente mecanicista, onde o olhar era para o micro-organismo, os seus resultados, suas doenças, se estudavam apenas causas, e isso fazia com que a visão do homem ficasse muito simplificada e se perdesse a integralidade do ser. Bem, podemos ver que o Dr. Koenig, ele é um psiquiatra, né? E que ele comenta sobre um poder invisível da fé. Ele afirma que as pesquisas são claras em relacionar as diversas formas de religiosidade com a prevenção de doenças cardiovasculares e hipertensão. Nós sabemos que no mundo as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares e também ligadas à hipertensão arterial. E nesse sentido, presta-se a espiritualidade a uma ação de prevenção muito importante. Há uma relação significativa também em frequência da prática religiosa e longevidade. Então, vários estudos também apontando que a prática religiosa tem a ver com a própria longevidade. O próprio Conselho Federal de Medicina, e vejam no seu próprio site, e isso não é recente, foi publicado em 15 de janeiro de 2004, apontava que a espiritualidade na vida e no consultório faz bem à saúde. Novamente, o próprio Conselho Federal de Medicina aponta o nosso estudioso Dr. Harold Koenig como diretor do Centro de Estudos da Religião e Espiritualidade da Saúde da Universidade de Duke, como os estudos dele importantes na prevenção de doença. A inclusão, portanto, da espiritualidade tem a ver com essa relação centrada no paciente. É o paciente que define em toda a sua amplitude, em toda a sua complexidade, as suas necessidades. E entre essas necessidades existem as necessidades espirituais. E essa forma de abordagem do paciente, do doente, são importantes para garantir para ele não só uma abordagem completa, mas também medidas de prevenção à saúde que hoje já são reconhecidas pela própria ciência. Os pacientes, portanto, desejam a inclusão de suas crenças, inclusive no relacionamento profissional. Tanto é verdade que vários estudos já comprovam como isso seja uma requisição do doente em seus tratamentos. Antigamente, então, há um tempo onde houve essa cisão e o ethos viu a religião como um verdadeiro tabu.
Quer dizer, a prática ética exorcizou da relação da ciência e da saúde o aspecto religioso. Houve uma exorcização desse misticismo religioso da Idade Média. Mas, de um tempo para cá, mais recentemente, houve uma revisão. E nessa revisão, a própria Organização Mundial de Saúde, como nós vimos, em 1998, traz para o aspecto da saúde a terminologia espiritualidade. Como vocês veem, a própria OMS diz que a crença em uma natureza não material, com a suposição de que há mais na vida do que aquilo que pode ser percebido ou totalmente compreendido. A espiritualidade aborda questões como o significado da vida e o propósito na vida, e não necessariamente está limitada a quaisquer tipos específicos de crenças ou práticas. Bem, como nós vemos, a espiritualidade tem então o seu papel na saúde. Muitas pessoas têm crenças em práticas religiosas. Foi feita uma avaliação e nessa avaliação comprovou-se que 80% das pessoas no mundo afirmam ter uma religião. Bem, utilizam essas práticas para lidar com a doença. Sim, se essas pessoas utilizam essas práticas para lidar com a doença, como nós podemos excluir dessa relação entre profissionais de saúde, doença, e nós com a doença, o processo da espiritualidade? Tem necessidades espirituais que desejam que sejam incluídas no cuidado. Então é importante, e nisso já foram vistos também, a necessidade desse tipo de investigação sobre a necessidade espiritual de cada doente paciente. Gallup fez um estudo em 2011 e ele entrevistou 324.244 pessoas. Nesse número de pessoas, ele encontrou um dado: 78% eram cristãos e 15% ateus. Veja bem, novamente nós vemos que 80% das pessoas estão praticamente afirmando serem religiosas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia faz as suas diretrizes preventivas de doença cardiovascular e ela incluiu várias páginas destinadas à espiritualidade. Essa Sociedade Brasileira de Cardiologia colocou as diretrizes brasileiras sobre espiritualidade e fatores biopsicossociais, onde ela demonstra que os próprios profissionais de saúde deveriam fazer uma anamnese espiritual. O que é a anamnese? É uma entrevista onde o profissional de saúde ou o médico que está atendendo aquele paciente, ele tem que fazer um histórico da relação espiritualidade com a própria vida deste paciente, a fim de ajudá-lo, inclusive, a fazer escolhas em seus tratamentos. É importante saber que a espiritualidade é fundamental tanto na doença como prevenção, como um tratamento adjuvante, e por isso ela não pode ser desconsiderada. E é aí que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e algumas outras sociedades já estão começando a colocar e a escrever sobre o tema, orientando esse tipo de abordagem. Nós vimos também que há estudos, por exemplo, de 7.400 enfermeiras
que foram acompanhadas durante 8 anos, e essas profissionais, em relação à população em geral, diminuíram o número de doenças cardiovasculares e também doenças cancerosas. Ora, nesses estudos também foi visto o bem-estar e felicidade em 79%, pessoas relacionando otimismo em 81% dos casos e também significado e propósito em 93% dos casos. É claro que não vai somar 100%, porque as pessoas tinham liberdade de usar um ou mais termos na hora de suas respostas. Mas é importante essa relação que a população faz entre espiritualidade, religiosidade com bem-estar, felicidade, otimismo, significado e propósito. Também há estudos demonstrando o efeito positivo no colesterol de pessoas, pelo menos em 56% dos estudados. Ora, quando nós falamos, então, em religiosidade e espiritualidade, que é um binômio que vai caminhar conjuntamente em todos os estudos da área, nós vimos que há uma preocupação de se reavaliar toda essa situação. Bem, é claro que os estudos já estão firmes em apontar uma relação RE positiva em vários aspectos. Por exemplo, os estudos apontam que a religiosidade e espiritualidade apresentam nas pessoas um menor índice de depressão e um maior otimismo, menor uso de álcool, tabaco e outras drogas. Grupo de estudantes, jovens e adolescentes foram acompanhados por 30 dias e foi verificado uma queda ou não utilização nesse grupo que tinha essa relação espiritualidade e religiosidade exatamente no consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Baixas taxas de suicídio em relação às pessoas que eram praticantes com aquelas que eram da população em geral. Bem, também em famílias que tinham casos de Alzheimer ou pacientes ou doentes com câncer, viu-se que as pessoas nas famílias que tinham essa relação religiosidade e espiritualidade conseguiam tratar melhor ou lidar melhor com esse tipo de problema quando havia em suas famílias. Também as pessoas referem que as pessoas que têm essa prática religiosa, essa religiosidade e espiritualidade, elas conseguem uma maior rede de apoio social, como melhor saúde e satisfação com a vida e comunidade. Bem, além disso, a maior expectativa de vida, como nós falamos nos grupos, quando eles comparados com outros grupos, efeitos favoráveis no controle da pressão arterial, aumento da prática de exercícios. E é interessante que também mostrou que, às vezes, a prática religiosa leva também a uma relação com obesidade. Porém, essa obesidade não tem a ver com diabetes mellitus. Então, se acha que as pessoas religiosas acabam comendo, mas comendo conteúdo melhor. E um aumento da resposta imunológica. Nós sabemos que nós precisamos ter uma boa resposta imunológica para nos defendermos de doença. E por conta disso, é necessário que nossa resposta imunológica esteja muito bem, né? E a religiosidade e a espiritualidade aumenta essa resposta imunológica e também tem a ver com uma boa resposta inflamatória, em relação à resposta inflamatória. Bem,
Aspectos negativos. A superioridade. Bem, não é só aspectos positivos. Se essa relação for uma relação mal interpretada, mal levada, ela pode trazer problemas. Como, por exemplo, a pessoa achar que ela é acima de qualquer susceptibilidade. Ora, nós estamos em tempos de pandemia, nós precisamos lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara. Imagina uma pessoa se achar que ela tem uma bênção especial e com ela nada acontecerá. Então passa a ser uma relação religiosidade e espiritualidade de maneira negativa. A oração é uma oração, se ela for levada como se fosse para o gênio da lâmpada maravilhosa, que está lá só para satisfazer as nossas vontades, vai haver uma frustração. Deus é um Deus soberano, Ele faz conforme a sua soberana vontade e não podemos tratar a oração com esses pensamentos mágicos, porque também, senão, essa relação passa a ter ser de aspecto negativo. Outro aspecto é a indução da culpa. Estou doente porque eu estou sendo punido, porque eu mereço a punição. Não. Precisamos ter razoabilidade, precisamos usar o nosso pensamento crítico, a nossa razão. Substituição pelo tratamento médico. Infelizmente, em alguns países já houveram situações em que pessoas param de dar a medicação necessária para a manutenção da vida, inclusive levando à morte de seus próprios filhos, achando que eles devem ser curados de maneira extraordinária. Ora, Deus nos deu sabedoria e inteligência, Deus nos deu a capacidade da ciência para nos auxiliar. E, de repente, se nós usarmos essa forma equivocada de religião e espiritualidade, pode fazer realmente como uma situação totalmente negativa. Outros aspectos. O aspecto da cura. A cura pode ser apenas uma sugestão da mente. Imaginem que o efeito placebo é bem conhecido. Um comprimido sem princípio ativo nenhum, tomado por uma pessoa em que acredite numa sugestão, ela pode se autodefinir curada. É claro que nós acreditamos na cura de Deus, porém, nós temos que ter razoabilidade para sabermos separar aquilo que pode ser uma produção mental daquilo que realmente é uma cura, até constatada com a própria ciência. Bem, os dons. Existem dons maravilhosos dados também por Deus a todos nós, mas existem também projeções da mente. Por exemplo, uma pessoa que tem seus medos projetados para o subconsciente e de repente tem sonhos mirabolantes e acha que tem um dom especial. Novamente, precisamos ter a razão, o pensamento e decifrar aquilo que é dom espiritual, aquilo que é dom dado por nosso Deus, daquilo que é apenas uma projeção das nossas mentes. A doença psíquica. Infelizmente, existem os psicopatas da fé e os psicopatas estão distribuídos em todos os lugares. Psicopata, ele gosta de ter uma situação de autoridade. Ele é extremamente sedutor, ele seduz as pessoas, ele gosta de ter evidência, ele gosta de enganar, mentir e principalmente manipular as pessoas. Em um local, às vezes, que eles podem encontrar um local em que eles se encontrem confortáveis é na própria religião. Então, nós precisamos estar atentos para esse tipo de perigo.
dos próprios psicopatas que podem se infiltrar dentro das diferentes religiões. Bem, a carta de Efésios, no seu capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja bem, nós não podemos deixar de colocar a nossa razão dentro daquilo que nós temos como a própria palavra de Deus. Digamos, a Bíblia é o livro da palavra de Deus, né? A natureza é o livro das obras de Deus. E nós temos algumas orientações para estarmos atentos para todo tipo de doutrina que possa aparecer. Bem, o Dr. Arthur Fernandes colocou: a espiritualidade está ligada à manutenção e fortalecimento da saúde física, mental e social. Novamente, os 4 aspectos do homem integral: saúde física, mental, social e espiritual. Bem, na carta de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ora, nós vemos quais são os frutos do Espírito. Esses frutos como alegria, paz, paciência, amor, bondade, isso que nos leva ao outro, nos leva a ter empatia com o outro, nos leva a criar uma ponte ao outro. Então eu gostaria de deixar para vocês exatamente algumas perguntas que são fundamentais para a nossa reflexão hoje, depois que nós estudamos um pouquinho mais profundamente sobre espiritualidade. Como posso incluir espiritualidade no acolhimento? Como é que nós fazemos isso? Como eu posso trazer o conteúdo dessa aula agora para a minha prática em relação ao doente, ao profissional de saúde ou até às outras pessoas? Como utilizar a espiritualidade na prática das atividades de saúde propriamente ditas? Nós falamos das necessidades de todos os protagonistas dessa história, até nas nossas próprias necessidades. Será que temos, nós, buscado os frutos do Espírito? Bem, gostaria que você, na sua casa, tivesse um tempo de reflexão para trazer todo esse conteúdo para dentro de você próprio e ver o que está faltando, o que nós precisamos, eu e você, acrescentarmos na nossa vida em relação à espiritualidade, em relação ao próximo. Concluindo, o homem é um ser espiritual. Neste aspecto, há necessidades que precisam ser satisfeitas. Estudos afirmam o benefício da espiritualidade à saúde. Ou seja, a espiritualidade faz bem à saúde, mas depende também de nós a utilização correta e como nós vamos levar essa espiritualidade ao nosso próximo. Desde o nosso primeiro encontro, nós falamos sobre os conceitos, nós trouxemos orientações e informações sobre os protagonistas, sobre alteridade, empatia. Hoje nós terminamos
o tema propriamente dito em relação à espiritualidade. E na próxima semana eu gostaria que você estivesse novamente aí, para nós podermos conversar sobre o caminho. Eu espero que você esteja caminhando comigo e juntos nós possamos falar mais para as pessoas do amor de Jesus, o Cristo. Bem, eu termino aqui nesta manhã desejando a você um feliz domingo e até a próxima semana.